Vamos ler a partir do verso 10. Porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos, como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, ó Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Essa palavra aqui é Belial. Tá vendo? Essa palavra aqui vai aparecer mais vezes no profeta Naum, e Deus iria estar criando conexões, mas foi traduzido de maneira diferente, né? Agora, nessa versão, tá certo, ó. Conselheiro vil. Aqui no verso 14, do verso 11 para o verso 14, Deus cria outra conexão, e aqui aparece, ó, porque és vil. Vil, vil. No hebraico é Belial. Aqui no verso 12 diz: assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços, porém contra ti, Assíria. O Senhor deu ordem que não haja mais posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Aqui Deus conectou, né? Está falando do Belial. Verso 15. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Está falando de Cristo, né? Sua primeira vinda. Mas também fala sobre a segunda. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos. Aqui Deus está falando de uma celebração profética. Deus não está falando para um povo que não crê em Jesus para sacrificar animal no terceiro templo. Não é essa a instrução de Deus. Ainda que isso aconteça, não é essa a instrução de Deus. Aqui ele está falando para um povo que conhece ele e as profecias. As festas são proféticas e elas vão estar acontecendo na última semana, né? Principalmente na metade dela. E aí Deus fala, cumpre os teus votos. Porque o homem vil já não passará por ti. Tá vendo? O Belial falou de novo aqui, ó. O Belial já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Então quer dizer que ele vai passar uma vez. E quando ele passar, ele traz angústia. Mas a angústia não se levantará por duas vezes, porque ele é inteiramente exterminado. Aqui eu quero falar para vocês algo que eu considero um erro de tradução. É um erro de interpretação do tradutor, e por isso ele colocou essa palavra aqui, Nínive, no lugar onde ela não deve estar. Então eu considero que ele interpretou o texto errado e colocou essa palavra aqui para dar o sentido no texto. Mas ela não existe no hebraico, pode ver. Você clica nela e ela não aparece. Tá vendo? Porque o tradutor ou o copista entendeu que Deus estava falando de Nínive e colocou aqui a palavra Nínive, mas não é. Isso acontece semelhantemente acima. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Verso 11. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. A palavra Nínive não está aqui, ó. Você pode colocar a Bíblia no hebraico, vou colocar ela para o hebraico. Verso 11. E a palavra Nínive não vai estar aqui. A palavra Nínive é essa, ó. Sentença contra Nínive. Essa é a palavra Nínive. Tá vendo o desenho dessa palavra? Agora você vem aqui, ó, e não encontra a palavra Nínive. Vamos pôr no hebraico de novo. Verso 11. Não tem a palavra Nínive, tá vendo? Pode procurar. Porque ela não existe aqui. Mas o tradutor entendeu que Deus estava falando de Nínive. Então ele quis te ajudar. De ti, Nínive, sai um que maquina o mal contra o Senhor, porque não pode ser de Jerusalém aqui, né? Agora aqui no verso 13 diz, mas de ti, Judá. Não tem a palavra Judá. Tá vendo? Mas o tradutor compreendeu que Deus estava falando de Judá, porque diz, mas de ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria. Tá vendo? Não tem a palavra Síria aqui. Você pode pôr no hebraico, verso 14, e não tem a palavra Ashur. Mas o tradutor compreendeu
que aqui está falando da Síria, porque diz: o Senhor deu ordem que não haja mais posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Está vendo a palavra aqui? Conectando com aquele que sai da Síria, aquele que sai de Nínive. Então o verso 11, ele é compreendido por causa do contexto. Pode ver que Deus está falando contra Nínive, certo? Aqui tem a palavra Nínive. Então Deus começa a profetizar, ele não muda o assunto, e aí aqui no verso 11 ele fala: de ti se levantou um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. As coisas que vão estar escritas aqui, irmãos, no livro de Naum, faz parte de uma visão. Naum teve uma visão da parte de Deus. Quando ele acordou, ele foi escrever a visão, inspirado pelo Espírito Santo. Então ele escreveu conforme o que ele lembrava na visão, e conforme o Espírito Santo inspirava. Então, não é tudo claro. Tem coisas aqui que só dá para ser entendido somando com outros profetas. Vamos fazer a leitura do texto e eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso. O destruidor sobe contra ti. A palavra Nínive não tem, e nem a palavra contra. A palavra contra aqui é a palavra panim, que é face. Face, face. Se lembra de Paniel? Face de Deus? Então, o que está escrito aqui no hebraico é o seguinte: a palavra destruidor também não é destruidor, é dispersador. Aqui, ó, espalha, esparramado. Você vai ver aonde essa palavra aparece. Aqui, olha, dispersou, espalhou. O Senhor vos espalhará. Então aqui é o dispersador. Olha quantos erros em um só texto. Aqui está dizendo o dispersador. A palavra sobe é a palavra subir mesmo, né? E a palavra subir, ela tem a fonética alá. Olha, relacionando o dispersador com alá. Não é incrível isso? Então está escrito assim: o destruidor sobe na tua face, diante da tua face. Ao invés de você ler o destruidor sobe contra ti, ó Nínive, está escrito o destruidor sobe diante da tua face. Isso é o que está no hebraico, porque a palavra Nínive não tem no texto. Você que vai ter que determinar se Deus está falando realmente de Nínive. Então vamos continuar lendo. O dispersador sobe diante da tua face. E na revelação do texto, o dispersador alá diante da tua face. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne as tuas forças. Você acha que Deus está dando essas dicas para a Síria? O dispersador que sai de Nínive vai ir contra Nínive? Não faz sentido, né? Então aqui não é Nínive. Aqui com certeza o tradutor errou. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel. Porque saqueadores o saquearam, destruíram os seus sarmentos. Está falando de Judá. Deu para entender? Agora no verso 3, diz assim: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Aqui dá a entender que está falando da Síria, né, de Nínive. E pelo que eu estou vendo no texto, até aqui, o ponto 4, Deus está falando aqui. Deus está falando assim: o dispersador, aquele que vai dispersar o povo, é o chifre pequeno, sobe, aqui está Alá, diante da tua face. E aqui isso não tem. Então, o dispersador, Alá diante da tua face, sobe. E aqui tem a fonética Alá. É uma revelação para os nossos tempos, né? Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças. Uma instrução para Judá. Aí Deus vai falar que saqueadores
vão saquear e destruir os seus sarmentos. Judá. Aí aqui no verso 4, no verso 3, vai estar falando, e no verso 4, né? Vai estar falando de Nínive. Ok? Então, na leitura, você vai ver que Deus está falando de Nínive comparando com Jerusalém. E isso acontece também em Sofonias. Ou seja, realmente precisa do hebraico e precisa de outras traduções para você ler o profeta e ter uma boa compreensão dele. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. Olha essa parte que interessante. A cidade rainha está despida e é levada em cativeiro. Quem que é essa daqui? As suas servas gemem como pombas e batem no peito. Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas, mas agora fogem. Parai, parai, clama-se, mas ninguém se volta. Por causa do verso 8, dá a entender que aqui no verso 7 está falando de Nínive. Mas eu creio que não está. As comportas dos rios se abrem e o palácio é destruído. Está decretado. Essa parte aqui, que fala da cidade rainha, não tem no hebraico. Isso daqui não tem. Olha. Não tem, tá vendo? A palavra cidade tinha que estar aqui. Rainha também. Está decretado. Ela está despida e é levada em cativeiro. Quem que é levado em cativeiro? Nínive? Creio que não. As suas servas gemem como pombas, batendo no peito. Isso daqui é uma expressão que vai aparecer em Cristo, quando ele estava indo para o madeiro. Eu vou ter que ler isso daqui depois. Mas aqui tem revelação e está conectado com o sexto selo. E está falando do povo de Judá, de judeus. Aí aqui, no verso 8, Deus está falando de Nínive. E realmente vai aparecer a palavra Nínive. Tá vendo? Nínive, desde que existe, tem sido como um açude de águas. Mas agora fogem. Aqui realmente tem a palavra fugir, né? Parai, parai, clama-se, mas ninguém volta. Saqueai a prata, saqueai o ouro, porque não se acabam os tesouros, há abastança de todo objeto desejável. Então, quem é que vai ser saqueado? Já no verso aqui no começo, fala: porque saqueadores o saquearam e destruíram os seus sarmentos. Está falando de Judá, que foi saqueado. E quem é que vai entrar em cativeiro? Se a gente soma com Zacarias e com outros textos, a gente vê que quem vai entrar em cativeiro é Judá, não é Nínive. Está decretado. Ela está despida e é levada em cativeiro. Quem que é levado em cativeiro nos profetas? Judá, não é Nínive. E a palavra despida não tem no texto. Aqui é a palavra alá, subir. Então Deus está falando aqui o seguinte: está decretado. Isso daqui não tem. Isso aqui também não. Ela vai subir em cativeiro. Então, conectou a palavra despida, não tem, né? É subir. Conectou a palavra alá com o cativeiro. Entendeu? É isso que o texto está mostrando que é. Pelo menos no hebraico, né? Agora, se eu leio isso daqui só no português, através de uma só versão, eu não vou interpretar o texto. Não vou mesmo. Por exemplo, capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, que não solta sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que se esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeçam gente sobre os mortos. Isso daqui é a destruição que o anticristo e Nínive vai trazer sobre Jerusalém. E Jerusalém vai se prostituir, por isso que Deus vai permitir todas essas maldições. Então aqui, quando fala ai da cidade sanguinária, está falando tanto de Nínive como de Jerusalém.
Deus compara Nínive com Jerusalém, as prostituições. E aí Deus explica aqui no verso 4. Ó, tudo isso, ou seja, todos esses açoites, galopes de cavalos, espada flamejante, massa de cadáveres, multidão de traspassados, mortos sem fim. Deus explica aqui, ó. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias. Isso daqui está em Apocalipse 18, a queda da grande Babilônia, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Mas aqui não está falando só da prostituição de Judá, porque nela se encontra o sangue dos profetas, mas também da prostituição encantadora meretriz, mestre de feitiçarias, Nínive. A Nínive mesmo lá no atual Iraque, norte do Iraque, lá em Ninaua, em Mossul. É de lá que se levantou Ísis. Aí você vai ver que Deus vai falar aqui, a partir do verso 5, do castigo não só de Nínive, mas também de Judá. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti as imundícias, vou te tratar com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Quando Deus fala Nínive, é Nínive que está aparecendo aqui. Mas ele está comparando com Jerusalém. Essa comparação ela é visível na leitura do contexto e também em Sofonias. Aqui no verso 8, Deus fala: És tu melhor que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais cercado de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Put e Líbia eram seu socorro. Deus está falando de Nínive aqui, mas está fazendo uma alusão a Jerusalém também. Agora olha para o verso 10. Todavia, ela foi levada em exílio. Foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Está vendo aqui? Não pode estar falando só de Nínive. Nínive não vai ser cativa. Nínive está sob o domínio de Ísis. Está sob o domínio do Islã. Aqui está falando de Jerusalém. No verso 11 diz: Também tu, Nínive. Não tem. Não tem a palavra Nínive aqui. Então isso é o que o tradutor interpretou da leitura. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se o sacodem, cai na boca dos que há de comer. Aqui está falando de Judá, de Israel, por isso que está usando a palavra figueiras, figos. Então aqui Deus está falando, tira Nínive, não existe essa palavra, você vai interpretar o texto. Também tu serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Se o inimigo se levanta de Nínive, como que ele vai contra Nínive? Aqui faz sentido ser, ao invés de Nínive, ser Judá. Ela vai ser embriagada, isso daí tem textos para isso. Vai se esconder e vai procurar refúgio contra o inimigo. E o que o inimigo vai fazer? Vai destruir os sarmentos, as folhas, como diz em Joel. Não diz em Joel que o inimigo vai fazer isso através de gafanhotos? Por isso que tem que chamar os profetas. Verso 13. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país são abertas de par em par aos teus inimigos. Nínive? Nínive? Está falando de Nínive aqui no verso 11, 12, 13, 14? Não. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país, Jerusalém, estão abertas de par em par aos teus inimigos. Olha o verso 14, como vai ter conexão. Tira a água para o tempo do cerco, que Jerusalém vai ser cercada.
Fortifica as tuas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, a espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Porque eles vão como gafanhotos contra Jerusalém. Ainda que te multiplicas como gafanhoto, e te multiplicas como a locusta, olha só, gafanhotos, locusta, são os mesmos gafanhotos que estão aparecendo em Joel 1. Ainda que fizesse os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador, aqui apareceu já outro tipo de gafanhoto, invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol, voam embora e não conhecem o seu lugar. Aqui está falando de Judá, mas fazendo uma alusão a Nínive. Porque olha o que fala, aqui, verso 18. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria. Aqui está falando daquele Belial, daquele dispersador, daquele conselheiro de Belial, que sobe contra Jerusalém. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem os ajunte. Aqui, ó, o teu povo se derrama pelos montes. Que montes é esse? Os montes de Israel, aonde Deus vai matar eles, vai convidar as aves do céu. Lá em Sofonias, Deus fala que tem um sacrifício preparado. Lá em Gog e Magog, em Ezequiel 38 e 39, Deus também fala, né? Para ser mais preciso, em Ezequiel 39. Esse sacrifício também aparece em outros profetas. Então diz, o teu povo se derrama pelos montes e não há quem o ajunte. Continua lendo e diz, não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que te ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Então, o que acontece? O tradutor, ele interpretou errado alguns pontos, e ele colocou palavras para tentar te ajudar, mas na verdade te atrapalhou, porque ele tinha que deixar o texto enigmático, como foi. Tá enigmático, porque você não vai ver a palavra Nínive, Assíria, porém contra ti, ó Nínive, contra ti, mas porém contra ti, ó Judá, não vai ter essas palavras. Deus vai estar falando de maneira enigmática, você vai ter que interpretar o texto. Agora o tradutor quis fazer esse papel por você. E o que ele fez? Induziu você a ler errado. E você pensa que isso acontece só aqui? Isso acontece em vários profetas, em vários lugares do Novo Testamento. Por isso que eu disse, isso faz parte de uma visão. Naum teve uma visão, ele acordou, inspirado pelo Espírito Santo, foi escrever a visão, e a visão ela é cheia de enigmas, foi Deus que deu. Deus que fez ele lembrar. Então é isso, irmãos. Esse estudo eu vou terminar por aqui. No próximo estudo também eu vou estar falando sobre o anticristo, sobre Erdogan, sobre a origem do anticristo, que sai de Nínive. Vou estar usando alguns mapas que eu também criei. Eu vou estar fazendo esse modelo de vídeo, eu não vou estar aparecendo no vídeo para explicar as coisas, mas eu vou estar colocando algumas imagens na tela, ok? Não esqueça de deixar o like no vídeo. Ok? Compartilhe esse vídeo no Face para essas informações estarem circulando na internet. E se você está assistindo o vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal e assista aos vídeos que eu já postei com os assuntos relacionados. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.